Oi, eu sou a Isabela Ianelli. E eu sou a Natália Roberto. Bem-vinda e bem-vindo ao Imagine, um podcast sobre trabalho. Aqui, a cada episódio, nós conversamos sobre um tema que se relaciona com o trabalho e afeta direta ou indiretamente as nossas vidas e das pessoas que nos cercam. A nossa relação com o trabalho mudou muito nos últimos anos. Estamos vendo o aumento da precarização e o adoecimento crescer num ritmo assustador. Nesse podcast, nós trazemos dados, teorias e especialistas para nos ajudar a entender como tudo isso atravessa o nosso cotidiano. Por mais que na sua experiência possa parecer que esse é um problema pessoal, essa não é uma questão individual. Em outras palavras, a culpa não é sua. Aqui a gente abre espaço para conversas que tocam a sua vida e te convidamos a imaginar com a gente transformações possíveis no mundo do trabalho. Mas, até para começar a imaginar, precisamos entender o tamanho do buraco. Hoje, para começar, nós vamos conversar com o nosso querido amigo e médico do trabalho, Paulo Carvalho. O Paulo tem mais de 20 anos de experiência como médico do trabalho. Ele é pós-graduado em psiquiatria, em medicina do trabalho e tem muita coisa para contar para gente. Que legal, que legal. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Nossa, eu vou te contar que eu adorei esse nome, viu, pessoal? É? Eu acho tão criativo porque a gente tá precisando de imaginação, né? A gente tá precisando cada vez mais sonhar e eu acho que Imagine evoca isso, né? Todo mundo tem latente, mas que às vezes a gente não usa tanto, né? Uhum. Às vezes a gente fica focando só no problema e não Sim. imagina. Então, É. é uma tentativa. Paulo, você já ouviu falar dessa palavra tripalium? Já ouviu? Sim, é a tradução de trabalho, né? É, É a palavra em latim é tripalium, que seriam três palhas, assim, que a gente usava para chicotear, né? um instrumento de tortura. É a origem da palavra trabalho, vem dessa dor, dessa raiz de sofrimento. Que triste isso, né? Quando eu descobri isso, eu fiquei um pouco chateada, porque o trabalho pode ter essa noção de esforço e sofrimento, mas ele também tem outra dimensão, não tem? Trabalho também é algo que nos constitui como ser, né? Como sujeitos e sujeitas nessa sociedade. O trabalho dá contorno, né, para a nossa vida, traz um eixo para a nossa vida. O Dejurs, o Christophe Dejurs, ele vai trazer uma ideia no livro A Loucura do Trabalho. Ele diz que o trabalho, ele nunca vai ser neutro em relação à saúde. Ele vai favorecer, seja a saúde, seja a doença. E aqui no oceano, né, assim, tudo que a gente vem olhando e estudando sobre isso, né, para o quanto o trabalho vem nos adoecendo nos últimos tempos, mas também para essa ideia, né, de que o trabalho é importante para a gente estar nesse mundo, assim, né? E a gente acredita nessa possibilidade de que o trabalho pode favorecer a saúde, porque no trabalho, né, é o lugar que a gente se relaciona, que a gente pode oferecer, né, que a gente pode exercer uma atividade. A pesquisa da Oceano mostra isso e todas as outras pesquisas mostram, né, um cenário muito parecido e muito preocupante, que é o quanto que, quando esse trabalho é objetificado, essa relação positiva com o trabalho, ela se quebra. A ideia de te convidar, Paulo, para esse primeiro episódio é justamente para a gente poder olhar e investigar um pouco isso, né? Você está aí há mais de 20 anos no dia a dia, conversando, olhando para a saúde do trabalhador. Uma boa pergunta seria: o que que mudou? Mas para começar, a gente queria trazer um número. Em 2024, o Brasil registrou mais de 470 mil afastamentos por transtornos mentais. Isso representa 68% de aumento em relação ao ano anterior, de 2023. O que você tem para dizer sobre esse número? Como que você comentaria esse número? Esse número está exagerado? Esse número é real? O que que mudou? A gente está falando mais disso ou a gente está adoecendo mais? Como se agora fosse mais possível falar sobre esses fatores adoecedores ou não? Tá. Pô, excelente pergunta, viu, Nath? Eu, assim, tendo em vista que a Isabela começou tão bem falando a respeito das origens da palavra trabalho e tudo mais, talvez a gente possa traçar uma linha histórica e tentar compreender a perspectiva do adoecimento no trabalho ao longo do tempo. E aí, assim, classicamente, a gente aprende, quando a gente vai estudar sobre saúde do trabalhador, né? Que a gente tem determinadas décadas que elas são marcadas por um determinado tipo de adoecimento. Então, quando você pega
década de 70, você tinha lá os acidentes de trabalho típicos, e aí talvez vocês lembrem até aquelas fotos antigas que tem de pessoas se colocando em situações super arriscadas, né, sem nenhum tipo de proteção, né? Mas conforme foi amadurecendo a compreensão da importância da segurança, os dispositivos para proteger a integridade física das pessoas, foi mudando esse perfil. Então, passou dos acidentes típicos para as perdas auditivas na década de 80. Então, assim, eu posso até estar impreciso na numeração das décadas, mas, assim, em sequência foram as perdas auditivas como sendo um grande representante do adoecimento, né? Esse impacto da falta da proteção. Depois passou para o adoecimento osteomuscular, as tendinites, lombalgia, Ler-Dort, né? Que a gente conhece ainda hoje. E agora a gente está chegando na década do adoecimento mental. É importante frisar que esse número que você trouxe, de 470 mil pessoas adoecendo com transtornos do CID-F, né, que é todo um agrupamento das patologias mentais aí, elas não são, assim, não se pode afirmar que elas são totalmente relacionadas ao trabalho, tá? Esses benefícios, eles são somatório de benefícios totais que no INSS que foram registrados com esse CID da categoria da família F, tá? Então, para se dizer que existe nexo, a gente poderia levar em consideração também quais deles foram de espécie 91 ou espécie acidentária, né? Mas ainda assim, eu acredito que talvez haja uma subnotificação desses casos, né? Porque afinal de contas, o adoecimento mental é algo ainda muito novo. Mas, assim, o adoecimento mental, ele apesar de ser atualmente a terceira causa de adoecimento, perdendo ainda para os transtornos ortopédicos e para os acidentes típicos, o que chama muito atenção é realmente para a velocidade do crescimento. Então, é um crescimento que, como você mesma disse, 68% de um ano para outro, inclusive as estimativas são que em 2030 ele passe a ocupar o segundo, primeiro lugar mesmo, sabe? Entre todos os adoecimentos. Então, sinaliza que tem um sofrimento psíquico e que está transbordando mesmo. Eu acho que talvez mais importante do que dizer se esse número realmente é real ou não, mas é importante a gente compreender que ele demonstra um reflexo de como a gente está vivendo, trabalhando, se relacionando como sociedade, e que talvez não seja aí o mais saudável, né? Você está ali, né, na linha de frente, cuidando das pessoas, né, no momento que o leite já ferveu, já não tem muito o que ser feito. Eu acho que tem algumas outras questões que têm a ver com isso que você trouxe, do jeito como a gente está vivendo, assim, né? Alguns anos para cá, a gente está numa situação muito mais vulnerável em relação ao trabalho. Eu não sei se isso aparece na clínica, né, ali no dia a dia, mas aqui na nossa experiência, quando a gente toca projetos dentro de empresas e a gente vai entender o que está adoecendo, assim, né? Você disse que hoje o adoecimento mental é a terceira causa de adoecimento, né? E aí a gente está falando, me corrija, Paulo, se eu estiver errada, a gente está falando de depressão, de ansiedade, de burnout, né? Desses diagnósticos, assim. E aí existe uma linha muito tênue entre a gente entender o que adoece essa pessoa para fora do trabalho e para dentro do trabalho. Como que essas coisas se relacionam? Mas o que a gente escuta no dia a dia, quando a gente vai conversar com o trabalhador, é quase que como se não tivesse como diferenciar essas duas coisas. Porque, ainda que essa pessoa adoeça, entre aspas, dentro de casa, ela vai para casa pensando como é que ela vai se aposentar daqui a um tempo. E aí, considerando que o desmonte, né, que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, e aí a gente está falando mesmo no nível de Estado, assim, o desmonte que vem acontecendo é que nos deixa numa situação muito vulnerável, e isso adoece. Na hora que vem um CID, como é que você lida com isso no dia a dia, sabe? Eu na PUC, a Isabela na USP, a gente faz vários estudos de caso e a gente vai olhando assim, é sempre uma coisa muito tênue. Como é que a gente vai dizer se essa ansiedade ela vem porque essa pessoa está com um problema na família ou porque essa pessoa tem um trabalho em que não cabe esse problema de família, entende?
o quanto muitas vezes a gente corre o risco de individualizar essa questão e ela é muito coletiva. Assim, coletiva no sentido de que a empresa tem uma responsabilidade com esse trabalhador, mas num nível de Estado também, né? Como é que a gente. O nosso jeito de resolver problemas hoje está cada vez mais individualizado e menos coletivo, assim, né? E isso gera o quê? Isso gera ansiedade, isso gera depressão, isso gera insônia, isso gera, no limite, burnout, porque a pessoa chega para o trabalho com todas essas questões, ela não consegue se separar disso, assim, né? Então é complexo, eu sei, mas fim do dia a sua relação é com aquele trabalhador individualmente, mas ele chega com questões muito coletivas também, né? Nossa, Nath, perfeito. Acho que a sua fala já responde, assim, sabe? O problema é coletivo, o problema não é individual, por mais que pareça ser individual. Assim, é tão normatizado a gente tratar o indivíduo, né? E muitas vezes a gente esquece o meio onde a gente está inserido. E assim, começaria respondendo esse seu levantamento da seguinte forma: a nossa mente, ela é um fenômeno complexo. Ela é diferente de um sistema simples, como por exemplo, o sistema cardiovascular é um sistema fechado, é um sistema simples, onde mexeu numa variável, você vai ter uma resposta logo em seguida, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o uso de antihipertensivo, por exemplo, modifica o sistema que faz aumentar a pressão arterial, trazendo a pressão para níveis normais. Então, assim, é um sistema onde a causa e o efeito estão muito próximos. E praticamente quase todos os sistemas do nosso corpo são assim. Porém, a mente é um sistema aberto. Ela é um sistema complexo, não linear, onde de repente você mexe numa coisinha que produz uma transformação grande do outro lado. É um sistema caótico, é um sistema onde você não tem como isolar e fechar as coisas em caixinhas. A vida pessoal está diretamente interconectada com a vida no trabalho. A nossa cultura tem um impacto em quem nós somos, em como a gente sente as coisas. Então, assim, tudo isso traz um nível de complexidade para coisa que realmente é muito difícil você separar as questões que eu tenho aqui no trabalho com as coisas que eu vivo na minha casa ou na sociedade como um todo, né? E eu diria até que mais do que isso, o mundo do trabalho mudou ao longo do tempo. Se a gente for refletir um pouco mais, o trabalho está muito mais instável hoje em dia, ele é mais exigente, a sensação de pressa é algo quase normativo, né? Então é pressa, pressão, automatização chegando aí, é um trabalho que cada vez está mais solitário e que a gente sente que a gente nunca é o bastante. Então, sem contar que o trabalho sempre foi um elemento que impacta diretamente na nossa identidade, né? A gente sempre se reconheceu muito pelo que a gente faz. Só que hoje em dia teria esse elemento adicional aí, que é da interconectividade, as redes sociais e assim por diante, fazendo com que o trabalho ocupasse também um lugar de performance, sabe, de validação pessoal, onde a gente tem sempre que ser algo e demonstrar isso. Então, eu diria que o mundo do trabalho tem passado por transformações, e uma vez eu ouvi até de um professor de psiquiatria falando assim, que a gente vive realmente numa era maravilhosa em termos de facilidades. Hoje existe aplicativos em que você está com fome e você pede e a comida chega na sua casa. Eu acho que talvez nunca foi tão fácil a gente, né, como seres humanos, a gente conseguir alimento, a gente conseguir conforto, a gente conseguir facilidades, conexão com pessoas em diversos lugares do mundo, mas ao mesmo tempo, talvez a gente não tenha acompanhado, como seres humanos, a gente não tenha acompanhado toda essa evolução e a gente, com isso, está gerando também um efeito residual. São alguns elementos de desconexão. Talvez tenha aparecido aí o materialismo, né? No tempo que eu me conecto com pessoas do outro lado do mundo, eu também me comparo com essas pessoas, né? E aí isso tudo também tem um impacto e tem um efeito na nossa saúde mental. Eu estava falando da mente como um sistema complexo. Se a gente parar para pensar, até a forma com que há um contágio cultural, né? A forma com que a gente percebe o nosso sofrimento. E aí o Brasil, uma estatística que tem por aí, que o Brasil é o país campeão em número de pessoas com ansiedade, né? O nosso sofrimento acaba
sendo reconhecido muitas vezes como ansiedade, o que talvez em outras culturas seja conhecido de outras formas. Aqui a gente tem isso, né? Então é algo que quase todo mundo, na hora que eu vou fazer um exame periódico, por exemplo, fala assim: ah, ansiedade e estresse é de lei, né? Então perceba que são vários elementos que vão compondo a complexidade desse cenário todo. Eu entendo que tudo isso é papel de momento em que a gente está vivendo como coletividade, sabe? Ele não é uma questão do indivíduo, mas talvez como sendo uma resposta legítima a uma vida que é desconectada de sentido, de apoio, de vínculos. Então, eu entendo que se tiver algo a ser modificado, tem que ser modificado na estrutura. Então, se tem que modificar na estrutura, acho que a gente tem que comentar com você dessa nova norma regulamentadora, número um, dessa atualização que chegou e que está bagunçando as pessoas dentro das empresas. Está todo mundo muito tocado tanto por como que isso vai ser avaliado, como que isso vai ser fiscalizado e pra gente, assim, do lado de cá, a gente pensa assim, como que essa norma regulamentadora vai de fato ajudar o trabalhador? Será que vai? Porque várias vezes a gente vai conversar com pessoas que estão inseridas na rotina insana e eles têm um olhar, assim, até um pouco niilista do que está acontecendo, sabe? Ah, lá vem mais uma coisa agora que eu tenho que fazer, mais uma tarefa. Mas a gente tem desenvolvido alguns projetos olhando para como que a gente adequa uma empresa para essa norma que vem contar para a gente que as empresas têm que mapear os riscos psicossociais, ou seja, se eu tenho uma empresa, eu preciso saber como que ela pode adoecer essas pessoas, qual que é a tendência desse adoecimento, e eu tenho que mapear isso e apontar caminhos. Ah, já que é carga de trabalho, então eu vou fazer essa ação nos próximos anos, né? Vou começar por aqui. Então a gente tem feito isso dentro das empresas, mas a gente quer saber de você, Paulo. Será que isso vai ser só mais uma burocracia? Ou você acha que isso pode ter um impacto real de melhoria na vida das pessoas? Acho que, como médico do trabalho, você vê no dia a dia muitas normas são coisas muito boas, né? Se a gente não tivesse algumas delas, acho que nem capacete a gente estaria usando nas fábricas. Porque, imagina, nem precisa de capacete, só vou dar uma passadinha ali naquele lugar. Você tem uma notícia boa para contar para a gente? Talvez a norma reguladora ajude a gente a mapear esses riscos e as empresas a tomarem um pouco parte dessa mudança? Não, peraí, se eles adoecem disso, eu vou tomar conta disso também. Também é minha responsabilidade, será? O que você acha? A gente começa pela lei, né? O que hoje rege as leis trabalhistas é a consolidação das leis do trabalho. E uma lei, quando ela é criada, ela já prevê a existência de dispositivos que vão regulamentar essa lei, que vão dizer, é uma cartilha, assim, um manual que vai dizer como aquilo tem que ser feito. A lei acaba sendo um elemento um pouco mais genérico, mas que as normas elas vão trazer o detalhe da coisa, né? Então, hoje a gente tem 38 normas regulamentadoras, sendo que a primeira delas é a NR1. A NR1, ela é essa norma mãe, que ela dá as diretrizes gerais sobre saúde e segurança no trabalho. Então, ela acaba sendo um guarda-chuva que organiza todas as outras normas regulamentadoras. E ela passou por uma mudança recente, agora em agosto de 2024, ela veio trazer alguma coisa explícita, que já estava, na verdade, na NR17, ela veio trazer, que é a questão dos elementos biopsicossociais, dos elementos psicossociais no trabalho, sabe? Então, a gente antes tinha risco apenas físico, químico, biológico, né? Então, o ergonômico e o de acidentes são dois riscos aí que vem para trazer a importância disso, né? De como a gente vai fazer a gestão da segurança dos trabalhadores, não só para proteger a integridade física, mas também para trazer conforto, porque ergonomia, em outras palavras, se trata de conforto, né? Então, os riscos psicossociais, eles estavam como um bracinho da ergonomia, quando você pega lá na NR17, já existia, mas agora ganhou força, porque a nova NR1 vem trazer isso de modo explícito. Ela fala assim, a gente precisa cuidar disso, principalmente quando a gente observa aqueles dados que a gente trouxe lá no começo, né? Olha para o número. Então, eu gosto sempre de trazer algo recente que aconteceu com a gente aí, né? Por exemplo, na pandemia,
é algo que começa a gritar. Olha o que está aparecendo. Isso aqui parece diferente. Isso aqui está vindo em grande escala. Isso aqui está mexendo com a vida de muita gente. Quando isso começa a acontecer, é nessa hora que a gente tem que parar tudo, perceber o ambiente, ver o que está acontecendo e propor algo para que faça o tratamento disso. Eu gosto de pensar também que um bom jeito de cuidar a partir de agora dos riscos psicossociais seria usando exatamente a mesma estratégia médica, né, de cuidado em geral à saúde. Que a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico, né? Então a gente precisa escutar a pessoa, escutar o paciente, né? No caso, para ouvir qual é a dor, para que com base nisso eu possa uma ausculta direita, né, usando instrumentos ou não, eu posso chegar num diagnóstico acurado e com base nesse diagnóstico eu vou falar a respeito de prognóstico e tratamento, como que eu vou cuidar disso. Então, o que essa nova norma regulamentadora promete é que a gente possa criar e abrir cada vez mais espaços de escuta dentro das empresas para saber o que está acontecendo, onde está o sofrimento mental. E a partir disso, a gente rever práticas de gestão, colher esses relatos com seriedade mesmo, capacitar lideranças, e, em última análise, ajudar as pessoas a fornecer mais sentido para o trabalho, mais propósito, gerar mais conexão, que só a partir de uma escuta aberta, onde a gente possa realmente entender a dor do trabalhador, o que está gerando esse adoecimento mental, é que a gente pode efetivamente tomar as condutas que serão mais adequadas. Você acha que isso realmente pode mudar um pouco a nossa relação com o trabalho? Eu tenho esse otimismo, Bela, principalmente porque, pensando justamente nesse histórico, veja, a gente tem aquelas fotos das pessoas nos edifícios, né, trabalhando sem proteção nenhuma. E quando a gente vê hoje, é assim que só o fato disso gerar estranhamento na gente, né? Como que uma pessoa pode estar trabalhando nessas condições? Então, esse estranhamento que causa na gente já demonstra que isso não é hoje a regra. Gente. Você pode até encontrar pessoas trabalhando em condições degradantes, sem nenhuma proteção e se expondo a risco, mas não é regra. Na maior parte das vezes você encontra pessoas que estão dentro de um perfil de cuidado aí, né? Então, eu acredito que essa movimentação que está acontecendo agora, eu acho ela super positiva, porque é justamente essa inquietação que está gerando na gente, tanto de pessoas falando a respeito desse assunto, quanto de especialistas pensando a respeito desse assunto, pessoas boas, como vocês, assim, que estão trazendo isso para a mesa, eu acho que é uma excelente forma de promover mudanças e que elas acabam acontecendo. A minha experiência, por exemplo, é de ver empresas que ao longo desses 20 anos tinham uma dificuldade enorme de fornecer proteção auricular. Hoje, não só tem proteção, como tem empresas que oferecem pausas para os trabalhadores, sabe? Então, pausas regulares para tentar neutralizar o efeito da repetitividade. E isso tudo graças à pressão de sociedade, à pressão de órgãos públicos, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Então, eu sou muito otimista que, sim, no começo pode gerar desconforto, pode parecer que é só mais um custo, é só mais uma burocracia, mas eu acho que isso é uma oportunidade para gerar essa abertura, para gerar conversas mais sinceras e honestas. É uma abertura para que a gente possa considerar a saúde mental não como um negócio de fraqueza, como a gente tem ainda esse estigma, né, que as doenças mentais elas são um aspecto talvez não tão palpável quanto uma pneumonia, mas que elas existem e causam um impacto grande na nossa vida e na sociedade como um todo. Então é um primeiro passo para a gente parar de culpabilizar o indivíduo e a gente começar a olhar o meio, né? Amei. Exato. E vai precisar de coragem para a gente sair desse momento de negação. Não, isso não existe, ou isso é por conta daquela pessoa só que não está bem. E passar a cuidar do todo, né? Passar a promover talvez um pouco mais de reconexão, que talvez seja a grande questão dos dias atuais, que a gente vive um momento de profunda desconexão, desconexão de si mesmo, desconexão do outro, desconexão do nosso meio. Mesmo a gente tendo esse tanto de conforto, ainda assim a gente
está cada vez mais desconectado. Uhum. Ô, Paulo, você usou uma palavra que eu achei muito maravilhosa. Tem uma professora da PUC chamada Renata Paparelli, que já deu aula para Isabela, já me deu aula também, e ela é uma grande referência em saúde mental, uma grande estudiosa sobre burnout, e ela usou essa palavra também num podcast que ela gravou para falar sobre a NR1 e todos esses movimentos, o quanto esse movimento convida, né, o empregador a escutar. Assim, acho que esse é um grande passo, assim. Como a norma, ela faz essa sugestão, né, de mapear os riscos psicossociais, não tem jeito de mapear sem ouvir o trabalhador. Eu acho que isso pode ser muito efetivo, assim, porque à medida que o empregador vai ouvir esse trabalhador, ele também vai ter que envolver esse trabalhador na ação que vai surgir a partir dessa escuta, que é feita por meio de uma pesquisa e tal. Então, eu gosto muito dessa palavra que vocês trazem, assim, sabe? Porque eu acho que esse é um grande passo. Se for uma escuta genuína, né, acho que a gente pode chegar em coisas muito simples, muito aplicáveis, assim, factíveis no. E o trabalhador, às vezes, ele tem essa solução, porque ele está ali, ele está no dia a dia, é o trabalho dele, ele sabe, já sabe calcular como parar e o que ele pode fazer. Uhum. Então, eu acho que essa disponibilidade para a escuta, ainda que ela seja forçada, ela é positiva, assim. Você trouxe esse elemento assim bem importante, porque convencionalmente a gente costuma acreditar que se eu tenho um especialista, esse especialista vai dizer para mim o que eu tenho que fazer, né? Então eu contrato um especialista para que ele defina, né? Me fala aí, me fala o que eu preciso fazer e pronto. Mas o conceito de ergonomia, ele propõe exatamente isso, de que você não vem com ideias prontas. O mais importante é você ouvir o trabalhador, porque o trabalhador é o especialista. Ele conhece melhor a sua onde dói, qual é a possível facilidade. Então, os experimentos de ergonomia que envolvem os trabalhadores são os mais bem-sucedidos que a gente tem por aí, né? Então, sim, eu acho que quando a gente falar de elementos psicossociais, a gente vai precisar abrir esses espaços para escuta. Esses espaços onde a gente vá possivelmente ouvir coisas que talvez sejam difíceis, talvez questões de relacionamento profissional que não está andando bem e que vai precisar de ajustes. Talvez a gente possa ouvir, inclusive, sobre jornadas de trabalho que são complicadas e a gente vai precisar olhar para isso com coragem, sem negar que isso é um elemento importante aí no adoecimento mental, porque, veja, tem mulheres que elas se deslocam 1 hora até o trabalho, trabalham às 8 horas, se deslocam mais 1 hora para voltar para casa e chegando em casa ainda tem segunda jornada, que é trabalhar e cuidar de casa e arrumar as coisas. E quando tem um fim de semana, elas muitas vezes vão ter que usar aquele fim de semana para faxina pesada em casa. Então, veja, isso é adoecedor. É muito difícil lidar com isso. A gente vive num país super desigual. E, eventualmente, esses espaços de escuta também vão fazer com que a gente comece a olhar para isso, abrir histórias individuais e histórias de pessoas que estão vivendo em situações sociais complicadíssimas, assim, onde muitas vezes chega em casa e vai encontrar um relacionamento difícil, com violência interpessoal, e que a gente precisa também ser honesto, que às vezes o ambiente mais sadio que ela vai encontrar é o do trabalho. Então, assim, a gente vai ter que aprender, inclusive, a nos relacionar com essa dor, com essas dores que a gente vai ouvir. E saber que a gente tem uma inclinação tão grande a apontar soluções, né? Ah, faz isso, faz aquilo, mas às vezes não tem solução. A gente vai encontrar sofrimentos que vão ser difíceis de ouvir, e às vezes o máximo que a gente vai poder fazer é emprestar nossos ouvidos, nosso ombro, nosso peito aberto para ouvir esse sofrimento e muitas vezes falar para a pessoa que a gente está passando por isso juntos, sabe? Porque seria talvez o sonho de alguns empregadores no passado, é aquele trabalhador que deixa a vida pessoal em casa e entra para o trabalho completamente novo e vai só desempenhar a sua função. Mas a gente sabe que não é assim. A mente é um fenômeno complexo e entrelaçado, onde uma coisa que acontece lá interfere aqui e vice-versa. Então, é importante que a gente se abra para compaixão, sabe?
Bom, esse é um podcast chamado Imagine, né? Além de olhar para o tamanho do problema, né? A gente também quer poder imaginar um mundo do trabalho que não seja tão adoecido, assim, sem tanto romantismo, com os pés no chão, sabendo que a gente vive num mundo, né, cheio de contradições, né? Trazendo aí agora talvez os seus 20 anos de experiência conversando e escutando as pessoas, como a gente falou aqui. Que você teria para dizer, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, assim, né? Como que a gente pode imaginar um mundo do trabalho menos adoecido? Ainda não, nem vou dizer como saúde, assim, eu vou dizer ainda, por enquanto, menos adoecido, né? Você estava falando sobre ansiedade, né? O Brasil hoje vende mais remédio para ansiedade, não vou falar o nome do remédio aqui, mas imaginem aí. O Brasil hoje vende mais remédio para ansiedade do que analgésico, assim, do que um analgésico específico, isso é um dado de pesquisa. Então, como é que a gente pode começar a imaginar um mundo do trabalho que ele seja um pouco menos adoecido, sabe? A gente precisa ser realista, eu acho, assim. A gente vive num país desigual, com muito sofrimento real, com informalidade, desemprego, precarização. Não dá para romantizar tudo isso, né? Mas também, ao mesmo tempo, não dá para naturalizar um modelo que adoece em progressão geométrica. Então, é preciso olhar para essas questões de saúde mental e trazer para a mesa e discutir. E eu acredito que a gente pode sim transformar o mundo do trabalho, primeiramente porque isso é uma necessidade coletiva, segundo porque eu acredito muito que quando a gente escuta de verdade, quando a gente se responsabiliza com presença, quando a gente cuida do outro com gentileza, essa mudança ela começa e a gente pode eventualmente transformar os nossos ambientes de trabalho em ambientes também de florescimento. Pode ser um lugar onde pode haver muito aprendizado, muita conexão, reconexão, né? Muita compreensão mútua. Então, aproveitando o título, né, do podcast dessa temporada, imagine, então, eu consigo imaginar, sim. E mais do que imaginar, eu aposto num mundo com mais conexão, com um trabalho que permita florescimento. A gente tem um potencial inato de presença, de gentileza, de lucidez, de sabedoria. Então, quando a gente começa a se entrar em contato com esse nosso potencial e trazer isso para as nossas relações, trazer isso para os ambientes onde a gente vive, isso tem um efeito de contágio também. Isso permite que os ambientes vão ficando cada vez mais saudáveis. Então, eu acredito que é possível sim reverter isso, e talvez o trabalho seja o grande local de mudança, onde a gente possa mudar, inclusive a nossa cultura, que talvez hoje ainda seja muito materialista, que valorize muito determinados elementos, que tem embutido nisso a desconexão, que ao contrário disso que a gente comece a valorizar mais pausa, comece a valorizar mais olho no olho, comece a valorizar mais interesse genuíno, curiosidade sobre as pessoas e a vida das pessoas, porque quando a gente faz isso, a gente recupera aquele elemento de humanidade, né? Que é, eu acho que inclusive o que vai fazer diferença nessa nova geração de inteligências artificiais que estão vindo por aí. O grande diferencial aí vai ser a nossa humanidade. E eu acho que a recuperação da humanidade ela vai se dar através disso. Através de escuta, através de pausa, através de olho no olho. Então, eu sou um sonhador, eu acredito que isso é possível. Surgiu para mim um Reels de uma mulher da Inglaterra. Ela contou uma coisa que para mim foi muito revolucionária e é uma coisa pequena. Ela disse que se ela tá doente, ela acorda gripada. Ela não precisa ir pro posto de saúde, pro hospital, pegar um atestado. Ela vai ligar pro empregador dela e ela vai dizer: "Eu estou gripada, por isso eu não vou hoje". E ele vai dizer: "Tudo bem, fique em casa". Por quê? Ela disse, porque é uma gripe. Eu acordei, eu tô sabendo que é uma gripe, eu não tô podendo trabalhar, eu tô com uma febre e tal, mas eu sei que é uma gripe. Então não adianta eu ir até o posto de saúde só para pegar um remédio, não tem para gripe, eu preciso repousar. E eu também, esse é um pacto que a gente faz para a gente também não sobrecarregar o sistema público de saúde.
porque senão eu vou até lá só para pegar um atestado para eu não ir trabalhar. Aí ela fala: e se no dia seguinte eu não estiver bem? Eu falo: eu ainda não estou bem. E se depois de, sei lá, 3 dias, né? Sei lá quantos dias é necessário pra gente se recuperar? Daí eu vou, porque daí eu preciso de um atestado. Então tem um pacto, assim, né? Não sei se é muito tópico pra nossa realidade, mas tem um pacto de confiança desse olho no olho que você tá dizendo, né? Eu nunca tinha parado pra pensar em quanta coisa a gente acaba sobrecarregando pra esse sistema funcionar sem confiança. Nossa, Isabela, isso é perfeito. Sabe por quê? É curioso porque justamente na pandemia, o grande medo de todo mundo na época, pelo menos assim na área de saúde ocupacional, e agora o que que a gente vai fazer com os atestados, por exemplo, né? Porque as pessoas vão ficar gripadas, vão ficar doentes e a gente tem que diminuir a burocracia e aceitar mais, por exemplo. A gente tem que acreditar que se a pessoa está em casa, ou está pré-sintomático, ou tem alguém doente em casa, aquele trabalhador não vai. No comecinho da pandemia, né? Quando isso era mandatório, que inclusive os contactantes tinham que ficar ausentes. A gente achou que isso ia ser o Armagedon, assim, ninguém iria trabalhar. Mas, assim, é assombroso que as pessoas foram. E esse pacto de confiança, ele existiu. Porque a partir do momento em que as pessoas falavam que estavam com sintomas, podia até ser que aquilo não fosse Covid, mas que estava com sintoma gripal, a pessoa ia ficar em casa para se resguardar e para resguardar os demais, a coletividade. E ok, sim, existiram casos de abuso? Existiram pessoas que abusaram talvez disso, pegaram talvez sem necessidade, mas isso não é regra. A gente vive muito bem como coletividade usando a confiança como elemento principal, sabe? E isso que você está falando, eu acredito nesse potencial da gente confiar na bondade do outro, sabe? A gente está numa relação aqui de confiança, onde se precisar você vai se ausentar e tá tudo bem, sabe? Gosto muito de pensar nisso, viu, Isabela? Gosto muito e eu acho que talvez um dia a gente amadureça a esse ponto, mas é preciso para isso coragem, é preciso para isso escuta, criar relações que não sejam superficiais, que não sejam desconectadas, onde eu conheça aquela pessoa e eu sei que a Dona Maria, ela é a mãe do Antônio, ela é a esposa, sabe? E aí, com isso, a confiança se estabelece, porque você cria relações que não são só uma relações de pacto de negócio, assim, sabe? Ela é uma relação mais de humanidade, né? E embora não pareça saúde mental, isso automaticamente é saúde mental, né? Porque eu me sinto parte eu tenho um senso de pertencimento àquele lugar, eu tenho uma confiança, eu tenho pessoas que me acolhem, eu sei que eu posso contar. Isso é a cara de saúde mental. Isso é a cara de saúde, na verdade, né? Porque você, afinal de contas, se começa a preocupar com o outro. Se ele vem com a cara mais fechada, você vai se interessar genuinamente pelo que está acontecendo na vida daquela pessoa. E a partir desse interesse genuíno, podem surgir conversas que sejam profundas, podem surgir coisas que vão ajudar a pessoa a elaborar sofrimentos que muitas vezes ela não conseguiria fazer sozinha, né? Paulo, uma vez eu ouvi você falando sobre burnout, essa palavra desconexão, né? Eu lembro de você falar isso. O burnout é uma desconexão. E aí eu me lembrei de uma outra coisa que é a Cristina Maslow que fala no livro, que a autonomia está no cerne da dignidade humana. Assim, a gente ama essa fala, né, da Maslow. O controle é um fator adoecedor e o oposto disso, que é a autonomia, né, vai ser um fator que vai trazer saúde e está no cerne da nossa dignidade. Conectando lá no começo, né, com o que a gente falou no começo, que o trabalho também nos constitui como ser, né? E aí promover ambientes de trabalho em que a confiança seja a base e não o contrário. É a base, a exceção a gente vai tratar como exceção. Alguém vai quebrar essa confiança eventualmente. E isso é uma coisa que me pega muito, porque eu às vezes fico um pouco triste assim quando eu vejo discursos de saúde mental um pouco rasos, no sentido que individualiza, sabe? Assim, fala da ansiedade do indivíduo, daquela pessoa. Só que isso tem montanha de coisas por trás, né? Se eu vivo num ambiente que está me controlando o tempo inteiro e que eu não consigo, né, ter autonomia, em que não tem confiança, não vai ter indivíduo que dê conta, né? E enquanto você falava, eu estou lembrando aqui, se eu não me engano, o Karasek estudou essa relação entre
demanda, controle versus apoio, sabe? Autonomia. Então, assim, o ser humano também não gosta de baixa demanda. Coisa que, assim, que é muito pouco, que não te exija nada, aquilo acaba sendo um trabalho meio aborrecedor, sabe? Meio tedioso, a hora não passa, né? Agora, quando existe demanda excessiva, você precisa fazer muito, a entrega é exagerada e com muita velocidade. A demanda exagerada causa o contrário disso, que é estresse. Então, existe uma relação de equilíbrio entre demanda, que é importante você saber dosar o que a pessoa comporta, né? O que é possível. Mas aí não entra só a demanda, também entra esse papel da autonomia. Será que eu tenho liberdade para realizar isso? Ou, além de uma demanda excessiva, eu também tenho um controle intenso. Você tem que entregar em tanto tempo aquele microgerenciamento, que é uma coisa que talvez não agrada a ninguém, nem quem faz o gerenciamento, nem quem recebe. Então, assim, o papel da autonomia, que está muito atrelado à confiança, está nisso, de saber que se eu entregar uma demanda que seja adequada às suas capacidades, às suas habilidades, você vai desempenhar aquilo num estado ótimo. E aí, essa autonomia, ela te evoca criatividade. Eu vou desempenhar aquele papel buscando os recursos que eu tenho disponíveis. E a gente ama a criatividade, a gente ama a liberdade também para poder atuar dentro das nossas possibilidades. Então, o ser humano tem isso. E o elemento também que talvez seja fundamental é o apoio aí nessa equação, né? E quando você se sente apoiado para realizar as tarefas, você desempenha aquilo muito melhor. Então, o apoio ele vem desde o apoio dentro da organização, aquele apoio social, os recursos necessários para desempenhar aquela tarefa, até eu diria que até das coisas que funciona como apoio é quando você vê aquilo que você faz com sentido, com significado, quando você consegue não só trabalhar com a parte, né, mas você consegue ver a noção do todo. Eu acho que tudo isso promove um senso de satisfação e alegria com aquilo que você faz, que aí é muito produtivo. A hora passa muito rápido, né? É a ideia do flow, né? Do fluxo. Você entra em fluxo e aquela sua tarefa, ela se passa como sendo algo de regozijo, né? Como esse podcast que a gente acabou de fazer aqui. Né? É gostoso de fazer, é fluido, né? E aí você acabou com a palavra mais linda do mundo, que é regozijo. Olha que palavra bonita, né? Falar sobre isso falando de trabalho, que é o oposto da palavra que a Isabela trouxe, né? Tripalho, regozijo, né? Muito legal. Amei. Paulo, muito obrigada. É uma alegria ter você aqui com a gente. Pessoal, se você tem interesse em ir atrás do Paulo, saber mais sobre ele, ele está no Instagram como @paulocarvalho, _108. É isso aí. Paulo, obrigada, obrigada. Como é bom te ouvir. Obrigada por tudo. E até breve. Exato, é isso aí. Tamo junto. Esse podcast é realizado pela Oceano, empresa que atua com pesquisa, educação e comunicação em saúde mental. Tem criação, produção, roteiro e apresentação de Isabela Iannelli e Natália Roberto. A edição é da Isabela e esse episódio contou com a participação ilustríssima do Paulo Carvalho. Se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, no Instagram é @ao.oceano e o nosso site é oceano.org. Até mais! Até!